Sejam bem-vindos a mais um Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E depois de um certo tempo, estamos tendo a honra novamente de receber Diná. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. É muito bom a gente falar sobre os livros, da doutrina, que sempre trazem muitas mensagens importantes para todos nós, Muito bem. Estamos avançando e chegamos já agora... No 54, no capítulo 54. Que é uma frase... Qual que é o título dele? O título é Aprimoremos. E está numa carta que, na realidade, essa igreja de Tessalonicenses foi Paulo que fundou. E foi a primeira igreja que ele fundou. E ele mandava cartas, na realidade, não eram bem cartas, porque cartas a gente imagina alguma coisa muito pessoal. E era uma carta pastoral para a igreja, porque havia muitas dificuldades de estabelecer ali um acordo, as pessoas não entendiam muito bem do que estava se falando. Então, eram problemas que ele resolvia através dessas cartas, que não são epístolas, são cartas pastorais. Então, o Emmanuel pega um trechinho desse Aprimoremos, que ele fala o seguinte, Paulo: não extinguais o espírito. E aí, Emmanuel vem aqui discorrendo a respeito dessa frase. Nessa frase, ele disseca, de uma certa forma, o intuito de Paulo, porque ele fala em entender os valores do espírito. É curioso, não é? Porque quando nós vemos literalmente esta frase, não extingais o espírito. Fica uma coisa... os valores do espírito. Então... Está subentendido isso, né? Exatamente. Então, era uma chamada que vale para todos nós até hoje, que todas as lições que foram dadas naquela época, aquele cristianismo puro, aquele cristianismo primitivo, ele traz sempre uma lição que serve para nós até hoje. E Emmanuel, por serem as lições de Cristo atemporais. Exatamente. E aí Emmanuel, então, com essa perfeição, tudo que ele dita, tudo aquilo que ele passou para Chico transmitir e trazer em livros para nós. Você vê, esse livro provavelmente é coisa de 1930, século passado. E quando ele passou essa informação para o Chico, era um começo do século passado. E hoje nós estamos no século XXI, e aí nós estamos ainda encontrando essa mensagem como atual, Pois é, então ela trata da extensão dos valores do espírito. Então, se você pensar a extensão dos valores do espírito, é um trabalho, porque nós estamos aqui para evolução. Nós sempre, em todas porque a reencarnação? Porque o espiritismo tem como base a reencarnação. E a reencarnação é uma forma de explicar o porquê que nós, em cada encarnação, estamos numa dificuldade diferente. Por quê? Porque nós precisamos, através dessas dificuldades, aprimorar o nosso espírito e criar mais valores, E aí, o Emmanuel, ele vem trazendo uma explicação mais ou menos metafórica, falando que os homens, tudo aquilo que aconteceu lá para trás, é que deu a nós a condição de estarmos onde estamos hoje. Então, por exemplo, hoje nós temos a tecnologia. Antes dessa tecnologia, não existia comunicação dessa forma. Não existia o mundo digital. O mundo digital. Então, como as crianças que vão nascendo hoje, elas têm tudo já aconteceu. Elas não têm noção de como foi custoso chegar aonde nós estamos. Então ele diz o seguinte:
Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Então hoje a gente está acostumado a ver asfalto, né? Tudo Rodovias. pavimentado, nós pegamos rodovias aí maravilhosas, onde nós nos deslocamos com carros, né? Já todo preparado, com ar-condicionado, né? E imagina como era difícil na época de Paulo, por exemplo. Ele, quando escrevia essas cartas, por quê? Porque o deslocamento dele era a pé. E imagina que aqui no Brasil nem precisa ser há tanto tempo assim. Não precisa. No século passado mesmo, Eu no século passado era quase selva. No século retrasado, talvez. Exatamente. Eu vivenciei uma época em que a Anhanguera era asfaltada até Campinas. Depois de Campinas era terra. Então se pegava trem. Imagina, eu estou aqui. Então uma coisa... Mas para chegar até aqui, muitas pessoas se desdobraram, lutaram, muitos até para construir uma ferrovia, aquelas ferrovias que ficam em serras, por exemplo, muitos pereciam construindo aquelas pontes, muitos tinham uma vida completamente isolada da família para fazer isso. Então, nós, quando estamos numa rodovia, nós imaginamos quanto trabalho houve para chegar ali. Então, nós não percebemos isso e não temos uma gratidão para todos aqueles que estavam na nossa retaguarda. Sim. Né? Nós não pensamos que os nossos antepassados trabalharam para que nós chegássemos a isso que nós estamos hoje. Sim. Né? E o que Paulo ressalta primordialmente nesta lição é a inteligência. A inteligência. A inteligência, não é? Ele cita que a inteligência é a luz divina do espírito humano. E a gente tem que pensar que nós, para crescermos... Ele fala aqui também uma coisa que é bem interessante, que é o caminho, né? Que ele fala, acumula selo... harmonizando, quando as pessoas transitam, né? Pera um pouquinho, eu quero ver um trecho, uma frase que ele fala, quantas inquietações, né? Quantas dificuldades são vencidas, e é nesse trabalho que nós evoluímos, né? Eu não sei, eu devia ter anotado aqui, mas enfim, tudo que ele está falando aqui é o que nós precisamos fazer nessa existência, em todas as existências, né? Agora, particularmente, nós estamos numa encarnação que é provavelmente a melhor que nós estamos vivendo, porque nós já crescemos alguma coisa para chegar aqui, né? Já que não há retrocesso. E a estrada é você aprender, quer dizer, você estudar, ter um comportamento mais digno, né? Você se humanizar mais, e para você chegar naquilo que Jesus veio trazendo há 2000 anos atrás. Ele trouxe para nós todo o guia de como nós devemos conduzir a nossa existência. E a gente tem que se pautar por esse engenheiro celeste, que ele fala aqui num determinado ponto. Ele refere a Jesus como um engenheiro celeste. Sim. Quer dizer, ele foi o criador do nosso planeta, né? A gente sabe, e ele deu todos os caminhos que nós devemos cruzar, né? E seguir, para que a gente possa chegar num estágio mais avançado da nossa evolução. Eu achei interessante, Diná, que a princípio, como eu até citei anteriormente, parece que a lição primordial é a valorização da inteligência. Uhum. Mas nós sabemos que nós devemos nos aprimorar intelectual e moralmente. E implicitamente ele está nos dizendo que dessa evolução moral, porque para darmos valor a tudo aquilo que os antepassados nos fizeram, isso já é um grande ensinamento moral. Uhum. Não é? Com certeza. E todos nós provavelmente trilhamos um outro caminho onde a nossa moral era bem menor do que é hoje. Hoje nós estamos num determinada encruzilhada, vamos dizer assim, onde
a tecnologia ela avançou, né? Toda a evolução técnica, enfim, avançou, e a moral ela não seguiu paralelamente. Como Então deveria existe ser. uma disparidade entre esses dois pontos. Então, o momento é o momento de realmente de transição, e para que nós nos disciplinemos, né, de alguma forma, e mudemos o nosso comportamento de uma vez por todas. Pela reforma íntima. Pela reforma íntima e pelo progresso que vem com o conhecimento, com as práticas de caridade, de amor ao próximo. Isso que ainda a gente está engatinhando, né? A nossa ignorância em relação a nosso comportamento moral ainda é muito grande. Né? Acredito também que haja atualmente uma grande disparidade, não muito, é? ainda. Progresso por isso que no centro, moral. E por isso que aqui no centro a gente tem tantas possibilidades das pessoas buscarem esse caminho, moral. Esse aprimoramento moral através dos trabalhos de caridade, aos trabalhos de ajuda ao próximo. Então, isso aqui é um ambiente para isso, né? Muito bem. E caminhando já para o final, Tina, vamos ler aqui os dois últimos parágrafos que conclui, né, sempre de uma maneira magistral, tudo que foi falado. Né? Tudo que ele escreve é maravilhoso, né? Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Não importa. Não importa se você não aparece como algum astro, alguém muito importante que fez alguma coisa. Porque o importante é o trabalho. É o trabalho. E não a pessoalidade. Exatamente. Nem que você acenda uma luzinha, tem umas lampadazinhas bem pequenininhas assim, nem que você seja uma lampadazinha daquela, bem pequenininha, você já está semeando alguma coisa. Né? Aliás, é o que ele fala no último parágrafo, sobre luz, não é? Luz, exatamente. Humilde réstia de luz que acendemos envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Então, os nossos frutos vão através desse nosso trabalho de fraternidade, de conhecimento, de estudo, que é muito importante, o conhecer, né? As pessoas ainda têm muita ignorância em relação à espiritualidade, elas confundem ainda muita coisa, né? Então aqui é o lugar certo. Muito bem, então sejamos e façamos luz, e sejamos e façamos o bem. Exatamente, vamos lá. Muito obrigado. Obrigada, viu, Luiz? Espero contar com a sua presença em programas futuros. Com certeza, com certeza. Este foi mais um Mensagem de Luz. Até a próxima semana. Boa noite.